Здравствуйте, everybody! Welcome to Moscow. Sim, a gente continua em Moscou. Continua em Moscou. Vocês estão hoje num Underground. É um restaurante perto de Park Culture, Underground. Eu estou tomando um Irish Coffee absolutamente maravilhoso. E a nossa conversa hoje vai ser Rússia e além. Vai ser uma conversa seríssima. Eu já estou aqui há vários dias. Eu tive reuniões absolutamente espetaculares, jantares, conversas secretas, etc. Encontro com informantes. Estou para fazer uma viagem muito importante e vocês vão saber mais tarde, talvez já na próxima semana. E o Pepe Café está indo muito bem, obrigado a vocês todos. Continua a audiência excelente e os meus fabulosos amigos que tornam esse canal possível, eles me falam, peça para as pessoas assinarem. Então, assinem e distribuem e assinem vocês todos no Brasil e na diáspora lusófona no planeta inteiro. Vamos fazer esse canal chegar rápido, bem rápido, a 100 mil assinantes. E aí vai ter ótimas surpresas daqui para frente. Para começar essa história eu vou tentar começar com uma imagem para vocês. Uma imagem extremamente várias imagens, in fact, bastante tóxicas. Uma delas é da distribuidora de biscoitinhos que armou o golpe no Maidan de Kiev em 2014, ela fez uma visita a Kiev. E no meio de uma praça vazia, rodeada de seguranças, mas até o limite, e impedindo justamente que alguém com uma pistola ou algum sniper pudesse visar a senhora Nuland, ela fez uma ameaça, entre outras coisas, direta à Rússia, dizendo que o senhor Putin pode esperar algumas surpresas do fronte ucraniano daqui para frente. Quando um personagem tóxico como esse, que é um dos principais neocons, ela, uma neocon extraviada, demente, casada com o padrinho absoluto dos neocons, Robert Kagan, faz uma ameaça dessa, isso significa que todo o sistema de operações negras e sujas da CIA e de outros tentáculos do Deep State está por trás. Ou seja, a Rússia pode esperar surpresas muito desagradáveis daqui para frente, traduzidas em uma palavra para vocês todos: terror. Atentados terroristas dentro da Federação Russa. Por isso que isso é tão sério. Claro, a inteligência russa, interna e externa, e militar também, são 3 agências diferentes, eles sabem de tudo isso. E eles estão se preparando. Eu não digo que estejam totalmente preparados, porque muitos desses atentados têm um certo sucesso dentro da Federação Russa. Um ataque contra um barco da Frota do Mar Negro, ou ataques contra civis em Lugansk ou em Donetsk, como houve recentemente um ataque contra um café, padaria em Lugansk, com um número de mortos absurdo, incluindo senhoras e crianças. Então essa é uma ameaça de que o próximo estágio, já que eles estão perdendo a guerra no terreno, que é algo que a gente vai conversar nos próximos Pepe Café, o plano B, que na verdade é um plano A também, sempre foi, é o plano A+, ou A-, é atentados terroristas. Ao mesmo tempo, isso coincidiu, poucos dias depois da viagem dessa tóxica representante dos neocons, a briga de cachorros entre a camiseta, o sweatshirt verde suada, cocainômana em Kiev, e o general Zaluzny, que é o comandante geral das Forças Armadas Ucranianas, essa briga de cachorros chegou ao limite, e no ponto em que a gente está praticamente certo que Zaluzny foi expulso do poder por Zelensky e vai ser embaixador da Ucrânia em Londres.
que é um posto que não significa absolutamente nada. Basicamente, ele vai conversar com o MI6 em Londres. Essa é a diferença. Em vez de conversar com o MI6 em Kiev ou em Lviv, right? Então, isso também é muito complicado, porque não se sabe qual será o novo comandante ucraniano das Forças Armadas e o principal candidato é o homem da CIA, Budanov. O que tudo isso nos diz, essencialmente? Que a CIA ganhou a guerra, a briga de cachorros dentro de Kiev. Os neocons desesperados, o homem deles sempre foi Zelensky. Mas o homem da CIA, do que a gente chama de Black Ops, das operações negras, das operações sujas, que é o que eles sempre fizeram, por exemplo, no Afeganistão, em todo o oeste da Ásia, ex-Oriente Médio, esse provavelmente vai ser o cara que vai controlar esses ataques terroristas contra a Federação Russa. Ou seja, o que vem daqui para frente vai ser extremamente sujo, barra pesada, embora o sistema russo de inteligência militar esteja preparado. Enquanto isso, continua, e eu já tive algumas informações de dentro e breve, bem de dentro, a técnica russa, que é, como a gente já discutiu, um misto de um camaleão ou um caranguejo, andando bem devagar, e a máquina de moer carne. Ou seja, as perdas ucranianas entre mortos e feridos são inomináveis, não há mais um exército regular capaz. As pessoas que eles estão chamando para o exército estão literalmente pegando anciãos em filas de ônibus. É uma metáfora, mas é muito próxima da realidade. Então, vários desses elementos eu coordenei numa coluna ligando com um depoimento absolutamente extraordinário do Dmitry Medvedev. Medvedev, ex-presidente russo e agora o vice-chairman do Conselho de Segurança russo. Eu vou citar algumas das coisas que o Medvedev falou, porque ela coloca, nessa coluna, ela dá a entrada. Eu fiz uma ligação direta com Born to be Wild, do Stepanov. Muitos de vocês, baby boomers, vão saber, vão fazer a relação direta, porque Born to be Wild é um dos hinos da história do rock mais absolutamente extraordinários. Bom, e o Medvedev, nesse post, ele foi totalmente Born to be Wild, porque ele tem uma margem de manobra de falar na lata, direto, o que o presidente Putin não pode dizer e o que o Ministério das Relações Exteriores, por razões diplomáticas, também não pode dizer. Então, entre outras coisas, ele fala de políticos ocidentais que estavam fazendo aquela coisinha nas calças e os medíocres generais da OTAN lançando a maior operação de, digamos, de ensaio de guerra dos últimos anos e desde a Guerra Fria, ou seja, dos últimos 30 e poucos anos, que são os exercícios da OTAN que começaram agora há pouco e vão até maio com, vejam bem, 90 mil soldados de 31 países, 50 navios de guerra, 80 caças, bombardeios, veículos de combate, pelo menos 1.100 e 133 tanques. Aí o Medvedev, claro, como ele não tem papas na língua, ele pode dizer que isso é um acesso de russofobia completamente absurdo, vindo de países que nos detestam profundamente, como Polônia, Látvia, Lituânia e Estônia, é verdade, e um exercício bem perto das fronteiras ocidentais da Rússia. Isso torna ainda mais grave. Claro, ele fala, como esses covardes da OTAN não disseram contra quem esse exercício está sendo feito. E se limitaram a um blá 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 que não diz absolutamente nada. Mas nós, Rússia, sabemos exatamente que se dirige contra nós. E a imagem que ele dá é sensacional. Eu vou reproduzir, traduzindo literalmente o que ele diz. Eles estão ameaçando a Rússia e mostrar para o porco-espinho russo um traseiro transgênero europeu bem gordo.
palavras de Medvedev. Ou seja, em vez de ser um negócio que espanta todo mundo, na verdade, é muito significante. Ele diz por quê? Porque é brincar com fogo. Especialmente quando todo mundo que tem um mínimo de cérebro entre Washington e Bruxelas sabe, como ele diz, e é verdade, que a Rússia não vai atacar ninguém da OTAN. O poder decisório russo sabe muito bem que a OTAN, o único pretexto que a OTAN teria para lançar uma guerra contra a Rússia é invocar o artigo 5, que um ataque contra um membro da OTAN é um ataque contra todos, e, obviamente, um ataque desfechado pelo agressor russo. Isso não vai acontecer nunca. Todo mundo sabe disso, Putin fala sobre isso o tempo todo, Lavrov, etc. E o Medvedev, claro, fala com uma coloração na tradução que é absolutamente impagável, né? Ele fala, bom, se isso acontecesse, se esses exercícios são um prenúncio de uma guerra que a OTAN gostaria de lançar, então eles não têm outra saída, porque vai ser uma guerra real. E se for uma guerra real, nós vamos para cima e nós vamos acabar com seja quem for. E isso inclui gente usando capacetes da OTAN, que está brandindo as suas armas o tempo todo e na retaguarda e achando que vai escapar, porque são acessórios de um ataque contra a Federação Russa. Esses é bom eles lembrarem de qualquer tipo de provocação, como ela vai ser respondida. Bom, então, essa é a versão literalmente Born to be Wild, e aí vocês podem ouvir a música dos extraordinários Steppenwolf, colocado em termos geopolíticos, que é algo que Putin não pode fazer, nem o Ministério das Relações Exteriores pode fazer. Aí eu fiz uma ligação disso com duas análises absolutamente extraordinárias. Uma delas de um ucraniano que vive na Rússia e escreve na mídia russa, que eu tive o prazer de conhecer aqui, onde eu estou agora, nesse café, nesse restaurante café, o Rostislav Ischenko, e um analista alemão chamado Patrick Bab. Aí eu dou os links dessas análises que devem ser lidas com detalhe, porque são extremamente perspicazes, e é muito legal que elas não vêm de russos. Uma delas vem justamente de um tecnicamente ucraniano, mas que vive na Rússia, e a outra de um alemão, que vive na Alemanha. E as duas conclusões principais do Ischenko são fundamentais, porque isso nos guia para tudo o que está acontecendo agora e durante o resto desse ano 2024. O Ischenko diz claramente que hoje todos esses exércitos da OTAN, inclusive esses 90 mil que estão participando desse exercício maluco, eles têm uma capacidade de guerra real muito menor do que o exército russo tinha há 30 anos atrás. Então ele está fazendo uma comparação entre a OTAN hoje e a Rússia nos começo dos anos 90, logo após a queda da União, o desabamento da União Soviética. E ele coloca claramente qual é a escolha estratégica do Ocidente como um todo. E aí a gente está falando do otanistão inteiro, dos Estados Unidos, Canadá, até toda a Europa ocidental e oriental. É uma escolha absolutamente binária e uma exclui a outra. Ou é o que eu chamo de a humilhação cósmica da OTAN, que pode acontecer esse ano ainda, até o final do ano, na Ucrânia, por uma derrota no campo de batalha, ou uma guerra total contra a Rússia, que os exércitos do otanistão inteiro não têm a menor condição de embarcar. E isso nós vemos nos respingos de news que vem, por exemplo, da Inglaterra, da França ou da Alemanha, falando do estado absolutamente lamentável dos exércitos de todos esses principais países da OTAN.